Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom podermos estar novamente aqui nessa noite para adorarmos ao Senhor, para glorificarmos ao nome do nosso Pai, para prestarmos mais um culto de gratidão e adoração ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo você que está conosco aí, através do nosso Facebook, da nossa igreja. Seja muito bem-vindo aquele que está nos visitando, né? Se você está aqui nos visitando, não faz parte da nossa igreja, é um prazer, uma alegria muito grande para nós tê-los aqui conosco nessa noite de adoração, de glorificação, de exaltação ao nome do nosso Deus. E que você possa se sentir assim, bem acolhido por nós, mesmo à distância, e que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração de forma muito profunda ao longo de todo o decorrer desse culto. Nós costumamos dizer que não há parte mais importante no culto. O culto do início ao final ele é importante, porque ele é oferecido ao nosso Deus e é o momento também de nós recebermos a revelação de Deus através da sua palavra, através das ministrações que serão feitas, através das canções, ou seja, não existe parte mais importante ou menos importante. O importante é estarmos juntos na presença do nosso Deus. Muito obrigado pela sua presença. Vamos mais uma noite aqui adorar ao Senhor, em tempos de confinamento, mas o Espírito Santo, como eu disse pela manhã, não está de quarentena. O Espírito Santo continua ativo nesse mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, mostrando a cada um de nós o tamanho da dimensão do poder e do amor de Deus por cada um de nós. Deus não está de quarentena. Deus continua agindo na história, fazendo com que nós possamos também entender a dimensão desse Deus grandioso e nos colocarmos sempre diante dele em cada dia da nossa vida. Eu quero te fazer o convite que o salmista no Salmo 95 faz a todos nós, quando ele diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cântico de louvor, pois o Senhor é grande, o grande rei acima de todos os deuses. É com essa palavra motivadora que eu quero te convidar essa noite a adorar ao Pai e juntos nós vamos orar nesse momento, colocando esse culto diante do altar do Senhor, colocando essa celebração diante do Pai mais uma vez nessa noite. Feche seus olhos aí onde você estiver, na sua casa ou em algum outro lugar, junto com a sua família. Nós vamos orar nesse momento, colocando esse culto diante do altar do Senhor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, ó Deus, na Tua presença, mais uma vez, Pai querido. Sabemos que aonde o Teu Santo Espírito está, ali há liberdade. Sabemos, ó Pai, que mesmo em tempo de confinamento, o Teu Santo Espírito não está de quarentena. O Senhor não está de quarentena, Jesus Cristo não está de quarentena. A Trindade continua ativa nesse mundo, ó Deus, fazendo a sua obra em nossas vidas. E nós queremos mais uma vez, nessa noite de adoração ao Teu nome, Pai querido, de celebração ao Teu nome, pedir e rogar ao Pai as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando esse culto, Pai querido, abençoando tudo aquilo que nós viveremos aqui essa noite, Pai amado. Sabemos que não podemos estar reunidos fisicamente no mesmo lugar, mas sabemos, ó Pai, que temos um único Espírito Santo, ó Deus, atuando em nossas vidas, em todas as casas, onde nesse momento estamos conectados, interligados, ó Deus, através desse culto. E que o nosso pensamento, nesse momento, esteja voltado para o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de podermos cultuar a Ti, mesmo dessa forma. Sabemos, ó Deus, que é um tempo de desafio, estamos acostumados a estarmos congregando, ó Deus, no templo junto com os nossos irmãos. Mas nem por isso nós queremos deixar de Te adorar, nem por isso nós queremos deixar, ó Deus, de dedicar ao Senhor as nossas vidas, nem por isso nós queremos fechar os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, ó Pai querido. Então que o Senhor fale aos nossos corações em todo o decorrer desse culto e que o Senhor, ó Deus, ministre a cada coração palavras de cura, palavras de libertação, palavras de renovo, palavras de esperança. Ó Deus querido, que saiamos desse culto renovados pela Tua presença. Abençoe as nossas vidas, mais uma vez te peço. Abençoe especial, ó Deus, agora aqueles que nos visitam. Aqueles, ó Deus, que estão
conosco, ó Deus, nos visitando da forma online. Que ao retomarmos as nossas atividades, possamos juntos também celebrar a Ti, ó Deus, fisicamente. Que essa oportunidade seja uma oportunidade de repensarmos também a nossa caminhada contigo. Então abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe cada um dos queridos que nos visitam nesse momento, abençoe aqueles que talvez por algum motivo estão afastados da Tua presença, que seja uma noite, ó Deus, de adoração, celebração, louvor, mas também, ó Deus, de festa no céu, de reconciliação, de reencontro contigo, de aceitação ao Teu nome, que o Senhor esteja presente, ó Deus, em nossas vidas, em nossa celebração nessa hora. Muito obrigado por tudo, abençoe cada família neste momento. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, quero te convidar a, nesse momento, juntamente com a sua família, se colocar de pé aí onde você está, tá bom? Para nós cantarmos ao Senhor cânticos de adoração, declarando a nossa alegria, o nosso entusiasmo, canções que nós conhecemos e que você possa louvar a Deus agora a plenos pulmões, né? Declarando aquilo que Deus é na sua vida, através dessas canções, da presença dEle na sua vida. Que juntos possamos, nesse momento, então, adorar ao Pai com canções de adoração. Solta o cabo da nau.
das águas é o caminho, por onde quer que esteja, leva-me mais fundo do fundo irás seguir, e nessa terra mais livre, Senhor, em tua presença, guia-me daqui jeito sobre as águas é o caminho, por onde quer que esteja, leva-me mais fundo do fundo irás seguir, e nessa terra mais livre, Senhor, em tua presença. Aleluia! Espero que você tenha adorado aí na sua casa, com a sua família e tenha gostado, né? Deus novamente abençoe a vida do Jael, da Amanda, do Bruno, né? Essa família tão abençoada, o André e a Simone que estão ali nos bastidores. Que o Senhor continue abençoando os queridos irmãos aí nesse propósito de adorar ao Senhor e nos levar também a momentos de adoração ao Pai. Que nós possamos realmente fazer como nós cantamos ali, né? Confiar no Senhor e querer ser levados cada vez mais a uma vida de profundidade, de um relacionamento cada vez mais profundo com o nosso Deus. Nós estaremos nesse momento orando, tendo um momento especial de intercessão ao Senhor. E quero agradecer também ao nosso Ministério de Intercessão, que tem se envolvido nesse propósito, tem mandado também aí a sua contribuição. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso de 1 a 6. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20, versos de 1 a 6. Abra sua Bíblia nesse texto que nós estaremos acompanhando juntos agora o nosso momento de intercessão à luz dessa palavra de Deus. Abra sua Bíblia e juntos estaremos nesse momento tendo também o nosso momento de intercessão. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de 1 a 6. Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Antes de eu ler o texto, eu quero dizer para os irmãos que eu estou com muita saudade da nossa igreja, da igreja que nós congregamos, né? Porque hoje, enquanto igreja, nós estamos espalhados, cada um na sua terra, na sua casa. Nós temos várias igrejas de Parque Independências agora, cada um no seu lar. Mas, independente disso, nós estamos aqui juntos nesse momento de intercessão, como igreja de Cristo, para estarmos orando junto neste momento. Mas em breve, isso tudo vai passar e a gente vai poder estar junto novamente. Vamos ler o texto que se encontra, né, como o pastor já deve ter colocado aí, em 2 Crônicas 20, de 1 até o 6. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meanitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir o socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há homem que te possa resistir. Algumas coisas interessantes aqui, antes de nós orarmos, eu queria destacar para os irmãos. Que Josafá se levantou diante de uma situação muito difícil. E é em situações difíceis, né, que a gente se levanta mais veementemente para buscar o Senhor. Eu acho que nunca teve um tempo de tanta dificuldade nessa geração que a gente vive, de passar por tempos tão difíceis e tantas coisas tão desafiadoras, como o pastor tem colocado. Mas medo nós sentimos, e Josafá também teve medo, porque ele deve ter visto que a situação era terrível.
como nós estamos vendo e tudo que nós absorvemos, né, na televisão, na internet, tem nos deixado muito amedrontados. O medo faz parte. Josafá teve medo. Mas diante do medo, o que ele fez? Ele se levantou, ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Não vou entrar no mérito do jejum, mas eu estou querendo dizer da oração. Ele conclamou o povo o quê? A orar, porque só através da oração o sobrenatural do Deus de Israel ia se manifestar. E é com isso que nós contamos agora. Deus tem nos levantado de maneira mais firme, com mais frequência, estamos buscando a tua face para que o sobrenatural dele aconteça. Independente de soluções rápidas, irmãos, Deus tem cuidado das nossas vidas. Deus tem usado todo o poder dele, do domínio sobre a terra, para estar cuidando do seu povo e cuidando daqueles que nem são seus, porque o sol nasce para todos, né? Deus cuida da terra como um todo, e nós vemos isso. Só que o interessante aqui é que ele pôs-se Josafá em pé na congregação. Nós não estamos nem podendo nos juntar na congregação para estarmos buscando ao Senhor esse momento. Interessante, né? Josafá ainda teve uma oportunidade de reunir todo mundo para orar, junto. E nós não estamos tendo. Cada um está tendo que orar na sua casa. E é mais difícil, né? É mais difícil porque a gente gosta de estar junto, porque a gente gosta de abraçar, a gente gosta de orar dando a mão, a gente gosta, né, de, após a oração, a gente se confraternizar ali, de falar, Deus te abençoa, irmão, Deus é contigo, e a gente não está tendo mais isso, né? Então Josafá pôde abraçar uns aos outros ali, mas a gente não está podendo nem na hora da intercessão, tá? Quantas vezes eu estou orando sozinha? Quantas vezes você não está orando sozinho, querendo estar com mais pessoas para estar buscando a face do Senhor? Mas o que a gente vê aqui é que Josafá, ele diz, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Josafá confiou no Deus de Israel e que continua sendo nosso Deus, irmãos. Então, por todas as notícias que a gente tem recebido diariamente, que 3 palavras fiquem na nossa mente todos os dias: fé, força e esperança. Porque se essas 3 palavras não permearem a nossa mente no decorrer do nosso dia, nós vamos chegar, como o pastor tem falado da ansiedade, falou hoje pela manhã sobre a ansiedade, exausto, cansados. Tem a parte do medo, como Josafá passou, mas o que a gente vai fazer com esse medo? Ele buscou em quem poderia dar a vitória naquele momento difícil, que nem ele sabia como lidar. Então, que o Deus de esperança, que o nosso Deus de fé, que é aquele que a gente confia, que a gente possa viver essa semana que está se iniciando hoje, com fé, esperança e força, porque nós precisamos todos os dias do renovo do Senhor para coisas que a gente nunca viveu, né? E não permitir que as coisas externas que o inimigo trabalha e está trabalhando nesse tempo, que ele venha tirar a nossa alegria, que ele venha roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força, que nós passamos a vida inteira na igreja desde que nos convertemos, falando que nós temos fé, que nós temos que a nossa esperança está em Deus e que Ele é a nossa força. Então chegou a hora da gente exercer todos os dias a nossa fé, a nossa força e a nossa esperança. Que a gente interceda sim por todos que precisam, como eu tenho feito na minha casa, no relógio de oração, tenho orado com a minha família todos os dias, em WhatsApp, entregando tudo, mas que nós possamos viver a alegria do Senhor todos os dias, o cuidado dele com a nossa casa. Eu vou orar pela sua família, para que Deus, ele trabalhe no seu coração e na sua mente esses 3 princípios da fé, da força e da esperança. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por este dia. Queremos te agradecer, Senhor, e te louvar porque temos a Ti como Senhor de nossas vidas. Senhor, obrigada por esta palavra, porque esta palavra tem trazido renovo, a Tua palavra tem trazido renovo para nossas vidas a cada instante. Senhor, nós queremos te agradecer porque temos visto, Senhor, que Tu continuas com o domínio, Senhor, sobre os céus e a terra, Senhor.
Senhor, mesmo nesses tempos difíceis que a nossa humanidade tem passado, eu consigo enxergar o Teu cuidado em todas as coisas, Senhor. Senhor, nos ensine, ó Deus, nos ajude a passar por este momento. Cada um tem as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas limitações, Senhor. Mas que o Senhor fortaleça a fé de cada um para passar por este momento, ó Pai. Que o Senhor renove a esperança nos corações, Senhor, daqueles que estão com as suas esperanças, Senhor, debilitadas, pequenas, Senhor. E que o Senhor renove as nossas forças, Senhor, para viver um dia de cada vez. Para vivermos, Senhor, a cada dia as Tuas misericórdias e a Tua graça sobre nós, Senhor. Abençoe cada família de Parque Independência, Senhor, e cada família que esteja, Senhor, assistindo o nosso culto, prestando culto a Ti através desse culto online, Senhor. Visite cada lar. Tu sabe da necessidade, Senhor, individuais de cada um e de cada família neste momento, Senhor, porque eu creio que cada um tem colocado as suas petições diante de Ti, Senhor, e eu venho Te suplicar, Senhor, que assim como Josafá confiou em Ti, que possamos estar firmados em Ti também neste momento, confiando que o Senhor vai estar conosco todos os dias até isso tudo passar, como até os fins dos séculos, Senhor. Nos dê uma semana de vitórias, uma semana abençoada, uma semana de alegria, Senhor, que possamos fortalecer a nossa fé hoje, mais e mais, a força, a esperança e a fé de cada um, ó Pai, para passarmos mais esta semana, Deus. Muito obrigado por tudo. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelas Tuas misericórdias e a Tua graça, Senhor, pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. E não esqueçam dessas 3 palavras: fé, força e esperança. Fiquem na paz. Amém, queridos, né? Amém. Que nós possamos, de fato, guardar essas 3 palavras no nosso coração, né? Fé, gravaram? Força e esperança, né? Que isso, de fato, esteja presente aí em mais uma semana que se inicia hoje na vida de cada família que está conosco aqui nessa noite. E nesse momento nós estaremos meditando na palavra que Deus colocou no nosso coração para transmitir aos irmãos nessa hora. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, onde leremos de 35 a 41. E antes de pregarmos a mensagem em si, você já pode abrir a sua Bíblia, nós estaremos vendo um vídeo que ilustra um pouco dessa passagem, para que nós possamos entender um pouco do que estava acontecendo ali, né? E Deus nos ajude a compreender todo o contexto daquilo que Jesus quer passar para nós, ensinar nesse momento. Antes de passarmos o vídeo, eu quero lembrar os nossos irmãos da PIB Parque Independência, você que está visitando, fique à vontade nesse momento, né? Mas quero relembrar os nossos irmãos da PIB Parque Independência com os nossos compromissos, com os nossos dízimos e ofertas. Estamos começando aí mais um mês, né? E se você puder continuar sendo fiel na entrega do seu dízimo, da sua oferta, sabemos que é um tempo de desafio para muitas famílias, né? Mas se Deus colocar no seu coração o propósito de continuar fiel nessa área também, que você possa fazer de acordo com aquilo que nós orientamos nos canais da igreja, né? Está lá no Facebook as orientações, está nos grupos de WhatsApp. Continue sendo fiel a Deus a todo tempo, em todo o momento. Então nós vamos ver um vídeo nesse momento que ilustra um pouco dessa passagem. Marcos, capítulo 4, verso de 35 a 41, é o texto da mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações essa noite. Então preste atenção naquilo que nós estaremos assistindo, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Certo dia, Jesus entrou com os seus discípulos num barco e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu.
tema da nossa mensagem, então, de hoje, já apareceu ali, é quando chega a tempestade. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela sua palavra ilustrada, pela sua palavra lida por cada um dos meus irmãos. Te peço a Deus que ela mesma, que é poderosa, viva e eficaz, possa falar, ó Deus, a cada coração nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade que temos de debruçar na sua palavra, estudar a sua palavra e através dela ouvir a sua voz. Que o Senhor mais uma vez fale conosco essa noite. É a oração que nós fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Tem um teólogo famoso suíço chamado Karl Barth que ele dizia uma coisa muito interessante. É um teólogo considerado um dos maiores pensadores do século XX, né? E ele dizia que teologia sempre se fazia com duas coisas: a Bíblia numa mão e um jornal na outra mão. Na verdade, o grande teólogo estava afirmando uma coisa muito interessante, que a nossa pregação, que a nossa compreensão do Evangelho não pode estar desassociada aos dilemas da sociedade que nós estamos vivendo. Não pode estar totalmente desfocada das questões, dos anseios das próprias que as pessoas estão vivendo na sua rotina, né, diária. E, de fato, não há como negar que estamos vivendo num momento de crise. Cada vez mais, cada dia que nós paramos para assistir um jornal ou ler alguma coisa na internet, vamos tomando assim uma compreensão da dimensão daquilo que está acontecendo. Evidentemente, é bom que se diga também que também temos boas notícias no momento de crise. Pessoas que ficaram doentes e estão curadas, mortes numa contagem regressiva em alguns países, mas ainda existindo, algumas situações que estão melhorando aí em relação à crise que nós estamos vivendo, causada, né, pelo coronavírus ou Covid-19. Mas nós não podemos negar que, de fato, o que está acontecendo está mexendo muito com cada um de nós, com as nossas famílias, com a nossa fé, com a nossa caminhada diária diante do Senhor. E quando pensei nessa mensagem, pensei que, de fato, nós estamos vivendo um momento de uma grande tempestade. Um momento quando se chega a algo de uma forma inesperada diante de nós. Eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós, cada um de vocês que estão nos assistindo nessa hora, nunca imaginou que no dia 5 de abril, estou até meio perdido, né? 5 de abril de 2020, nós estaremos vivendo esse momento. Pela nossa visão humana, hoje, por exemplo, nós estaremos abrindo a nossa campanha de missões mundiais, né? Na igreja, com celebração, com culto cantado. Mas Deus tinha outros planos para esse momento. Deus tinha outra visão para esse tempo. E eu penso que quando nós olhamos para o texto que lemos e foi ilustrado aqui, estamos também vivendo como uma tempestade que se achega diante de nós de uma forma repentina. E o que fazer nesse momento? Como se comportar? Que lições tirar nesse momento? O texto que lemos revela duas coisas muito importantes a respeito do ministério de Jesus, né? Primeiro, percebermos como Jesus era uma pessoa extremamente simples na sua caminhada. Era um homem realmente, ainda que fosse Deus, mas que estava sempre muito desejoso de estar junto com as pessoas que o cercavam, ou junto às pessoas que estavam disponíveis para ouvir a sua voz. Foi um dia de trabalho ali, e o texto nos mostra que então Jesus, junto com seus discípulos, estavam atravessando o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e Jesus estava tão cansado, mas tão cansado, que depois de tanto trabalho, resolveu deitar ali para descansar um pouco. Percebemos então um Jesus simples, um Jesus humano, um Jesus preocupado com o seu povo, e por isso trabalhava tanto e tanto para levar cura, palavra de esperança, cumprir o seu ministério. A outra particularidade que nós podemos observar nesse texto é que, além dessa preocupação desse Jesus tão simples, a ligação do ministério de Jesus com aquele mar. Foi ali no mar da Galileia, o mar de Tiberíades também, podemos considerá-lo como o mesmo lugar, né, que Jesus realizou muitos dos seus milagres. Na verdade, ao redor daquele mar, Jesus esteve presente ali, fazendo muitas coisas
ao longo do seu ministério terreno. Os historiadores dizem que em volta daquele mar da Galileia existiam em torno de 12 cidades, e muitas delas nós já ouvimos nos evangelhos, onde Jesus estava ali com seus discípulos, levando a palavra de esperança, a mensagem de salvação do evangelho ao maior número de pessoas possíveis. Aquela região tão carente, né? Era a região da Galileia, a região pobre da nação de Israel. E daquele dia, então, quando Jesus, depois de um dia duro de trabalho, convida seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia, eis que de repente o que acontece? Surge uma tempestade. Uma tempestade que aconteceu de uma forma inesperada. E ali nós podemos observar então e tirar, eu acredito, algumas lições muito importantes para a nossa vida. Porque nós também hoje estamos diante de um momento como esse, de algo inesperado que se chega diante de nós, e precisamos então olhar para o exemplo de Jesus, dos discípulos, e trazer também alguns ensinamentos para as nossas vidas, para colocarmos em prática diante da tempestade temporária, em nome de Jesus, que nós estamos vivendo nesses dias. Primeira lição, então, que eu percebo que podemos tirar desse texto é que as tempestades da vida podem chegar a qualquer momento. As tempestades da vida podem chegar a qualquer momento. O texto nos fala lá nos versos 35 a 37 o seguinte: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou, de repente, uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. De repente, quando eles estavam atravessando ali aquele mar, na verdade era um grande lago, o Mar da Galileia, acontece algo inesperado. Na verdade, o Mar da Galileia tinha uma característica muito interessante, que explica também um pouco desse fenômeno. Era um mar, que na verdade um lago de água doce, muito grande, cerca de 20 quilômetros de comprimento por 11 de largura, né? E a margem circulava em torno de 40 quilômetros ao redor ali de todo aquele lago. Mas aquele lago, ou Mar da Galileia, tinha uma característica interessante. Ficava em torno de 180 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, quando a água chegava no Mar da Galileia, ela descia por um grande desfiladeiro e chegava ali com muita força. E não era incomum que em alguns momentos, tamanha a violência do vento que descia ali morro abaixo, as tempestades inesperadas chegassem até aquele mar. E isso também pode ser comparado, irmãos, à nossa vida. A nossa vida também é semelhante a isso. A um mar onde, de repente, pode surgir diante de nós algo inesperado. Uma intempérie, né? Com toda a força que se levanta diante de nós. Ao entrar naquele barco, não havia nenhuma indicação de que aconteceria alguma coisa. Eles pensaram que seria mais uma travessia normal, como tantas outras que eles já haviam feito naquele momento. Mas, de repente, surge, então, aquela tempestade inesperada, aquela intempérie inesperada. E eles, então, tomam aquele grande susto naquele momento. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos exatamente isso em outros momentos também. Mostra que a nossa vida ela é marcada por situações, às vezes, inesperadas, que se levantam, que acontecem diante de nós. Tempestades que surgem. Quando nós olhamos para grandes exemplos de homens e mulheres da Bíblia, nós percebemos exatamente isso. Me lembro, por exemplo, da história de Abraão, também chamado por nós e pela Bíblia, pelo pai da fé, como amigo de Deus. Mas se você olhar para a vida de Abraão, você vai perceber que Abraão, em muitos momentos, precisou enfrentar algumas tempestades que abalaram a sua vida. Depois você lê lá, a partir de Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão, você vai perceber. Você vai ver que Abraão, por exemplo, recebeu a promessa de Deus de receber a terra prometida, e quando ele chega naquele lugar determinado por Deus, a primeira coisa que acontece, irmãos, é uma grande seca. Ele precisa sair dali e vai para o Egito. Quando chega no Egito,
As pessoas desejam a sua mulher e ele tenta ali, de alguma forma, né, se defender, se proteger, passa por algumas situações. E outras situações da sua vida que nós vamos observando que marca a chegada de tempestades constantes. A promessa que Deus havia feito a Abraão é que ele teria o quê? Um filho. E daquele filho seria uma grande nação. E Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. Abraão já tinha 100 anos. Talvez já não tinha mais esperança, já não tinha mais expectativa nenhuma. Mas determinado dia, quando Isaac, né, nasce, se cumpre a promessa de Deus, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você leve Isaac para um lugar para sacrificá-lo em meu nome. E nós conhecemos a história. Abraão vai ali com seu filho, o seu coração, imagino, né, da forma mais difícil possível, mas ele vai obediente a Deus, né? Alguns estudiosos, teólogos, defendem que Abraão tinha fé de que mesmo que ele matasse Isaac, Deus ressuscitaria Isaac. Mas Deus nem permitiu que nada acontecesse a Isaac. Mas a fé de Abraão foi testada. Uma tempestade se achegou ali naquele momento. E nós percebemos então que as tempestades da vida ela pode chegar a qualquer momento. Problemas, situações que podem nos abalar. E essas tempestades, ela pode abalar até mesmo aqueles mais preparados. É interessante isso, porque quando nós voltamos lá para o texto de Marcos, grande parte dos discípulos de Jesus eram pescadores. E grande parte dos discípulos de Jesus conheciam bem aquelas águas. Dos 12, alguns dizem que provavelmente 7 discípulos de Jesus eram pescadores. Tinham ali alguma relação com o mar. Com certeza 4 eram e foram mencionados, né, nessa atividade. Pedro, Tiago, André e João. Ou seja, eram homens preparados. Homens que conheciam aquelas águas. Homens que a vida inteira viveram ali. Mas de repente, aquela tempestade chegou de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que conforme o vídeo que nós vemos, mesmo com toda a experiência, com todo o conhecimento que aqueles homens tinham, eles se amedrontaram diante daquelas águas. Ou seja, a tempestade pode chegar a qualquer momento, a tempestade pode chegar na vida de qualquer um, até nos mais preparados. Não há, né, nada que nos proteja de situações que podem chegar diante de nós. Me lembro da história de um garotinho que estava certa vez viajando no avião, e aquele avião então passando por turbulências no ar e as pessoas totalmente amedrontadas. E havia uma senhora sentada do lado de um garotinho, enquanto todas as pessoas estavam ali totalmente amedrontadas. Aquele garotinho estava ali pintando, né, o seu caderninho, o seu livro de pintura, na maior tranquilidade. As pessoas não entenderam. E a senhora que estava do lado daquele menino então falou: menino, você não está com medo desse avião cair? E aquele menino falou: não. E a senhora falou: mas por que você não está com medo desse avião cair? E o jovem e o menino respondeu: eu não estou com medo desse avião cair porque o meu pai é o piloto. Que lição, né? Que fantástico isso. Então a primeira lição que quero deixar para nós é exatamente essa. Quando nos depararmos com situações que podem chegar a qualquer momento diante de nós, tempestades que podem se levantar, e não importa se você tem mais experiência, mais fé ou é mais preparado, elas podem chegar a qualquer momento. Precisamos fazer como esse menino, acreditar que mesmo diante das maiores tempestades, Deus está no controle. Deus é o piloto daquela situação. Precisamos confiar no poder daquele que tem o controle das nossas vidas e que está dirigindo a nossa história. Chegou na vida de Isaac, chegou na vida de Jacó, de Davi, do próprio Jesus e de tantos outros homens e mulheres da Bíblia. Mas, por mais preparado que estejamos, pode chegar. Mas o mais importante é confiar naquele que está no controle das situações. E daí eu passo então para a segunda lição que o texto deixa para nós. Que assim como as tempestades podem chegar a qualquer momento, as tempestades da vida também são oportunidades da manifestação do poder de Deus. Repita comigo: as tempestades da vida são oportunidades da manifestação do poder de Deus. Lá nos versos 38 e 39, o que a palavra nos diz?
Diz assim a palavra de Deus. Ele, porém, estando na popa dormindo sobre a almofada, despertaram-lhe perguntando: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele se levantou, repreendeu o mar e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Parece inusitado, irmãos, o fato de, diante de toda aquela confusão que estava aquele barco, né? Vocês imaginem como estava. O vídeo que nós vimos ilustra um pouco disso, mas Jesus estava ali tranquilamente dormindo. E às vezes na nossa vida, essa sensação que nós temos, sendo francos, sendo sinceros, às vezes a sensação que nós temos é de que Deus está dormindo, de que Deus está dormindo, não está se importando com as nossas dificuldades, não está se importando com as tempestades que chegam diante de nós. Eles estavam ali diante daquela grande dificuldade, mas nós percebemos então que, na verdade, aquele problema despertou algumas coisas importantes da manifestação, oportunidade da manifestação do poder de Deus na vida deles. Deus está atento ao nosso clamor. Eles indagam a Jesus: Mestre, não se te importa que morramos? Ou seja, aquela situação deve ter sido muito difícil para a compreensão dos discípulos. Eles serviam mestres, eles andavam com o mestre, eles aprendiam com o mestre, comiam com ele, dormiam com ele. De repente, naquele momento que ele mais precisava, Jesus estava dormindo. Por outro lado, irmãos, é naquele momento de dificuldade foi que Jesus usou para aumentar a intimidade com eles. Foi naquele momento de desespero que Jesus mostrou para eles quem realmente ele era. Jesus realiza naquele momento uma das maiores manifestações do seu poder. É a primeira vez que ele exerce ou realiza um milagre sobre os fenômenos da natureza. Jesus faz esse tipo de milagre. Ele já havia curado, já havia libertado pessoas de demônios, mas um milagre envolvendo a natureza é a primeira vez que ele realiza. O texto de Marcos deixa muito claro aqui que é a primeira vez que Jesus então revela a sua grandeza diante da própria criação. Jesus então se levanta e intervém naquele momento e deixa muito claro então quem ele era. Porque às vezes as tempestades da vida podem ofuscar a nossa visão de quem realmente Deus é, de quem realmente Jesus é e de quem realmente o Espírito Santo é. Mas foi naquele momento que, diante daquela tempestade, daquela grande tempestade, que foi a oportunidade da grande manifestação do poder de Deus na vida daqueles homens através de Jesus. Jesus, então, se coloca naquele momento, realiza aquele primeiro milagre sobre as forças da natureza e tranquiliza aquele momento tão conturbado de travessia. Segunda lição, então, que nós podemos destacar do texto é exatamente isso. As tempestades da vida, irmãos, são oportunidades da manifestação do poder de Deus, de maneira que possamos alcançar maior intimidade, alcançar uma melhor visão, alcançar uma melhor compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo para cada um de nós. Jesus, então, se levantar e acalmar aquela tempestade, revela àqueles homens quem de fato ele é e tranquiliza aquela situação e faz com que seja uma oportunidade da manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Mas a terceira e última lição que podemos tirar aqui desse texto é que as tempestades da vida são oportunidades de crescimento. Vamos falar juntos? As tempestades da vida são oportunidade de crescimento. Depois de ter feito tudo aquilo, Jesus então se levanta e os versos 40 e 41 diz assim: Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem, porventura, é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus então, depois de resolver aquela situação, ele coloca no centro da questão para os seus discípulos uma coisa importante. Qual é o tamanho da fé de vocês? Qual é o nível de maturidade que vocês atingiram até agora? Porque a fé exatamente é isso. A fé é um atributo da alma. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom e uma operação do Espírito Santo, não é isso?
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a prova das coisas que nós não vemos, conforme Hebreus lá 11:1 fala. Ou seja, a fé é uma expectativa de algo que, mesmo não tendo a plena convicção ou uma visão racional daquilo que de fato pode acontecer, mas nós acreditamos sim, intelectualmente, né, com sabedoria, de que aquilo é possível. A fé tem um papel muito especial na Bíblia, e especialmente na mensagem de Jesus, porque a fé ela é vital na vida do crente. A Bíblia nos fala e nos mostra que a fé ela é essencial na nossa oração. A fé é requerida para que Deus nos perdoe. A fé é fundamental na execução das obras de Deus. A fé faz parte daquela tríade que sustenta a nossa vida cristã, que é fé, esperança e amor. As dificuldades, então, irmãos, são oportunidades para o exercício do crescimento da nossa fé. A fé nos dá a coragem necessária para confiar de forma plena naquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Naquele momento, aquela tempestade fez com que aqueles discípulos de Jesus crescessem no próprio conhecimento de quem era Jesus. Eles começaram a perguntar: quem é esse que porventura até o vento e o mar lhe obedece? Num primeiro olhar, essa pergunta pode passar despercebida, mas ela revela uma coisa. Os discípulos de Jesus ainda não sabiam bem quem era Jesus. E de acordo com os 3 evangelhos, a reação deles diante daquele milagre deixa claramente que eles não esperavam que Jesus talvez fosse capaz de controlar toda aquela situação. Não esperavam, porque eles nunca tinham visto, não tinham tido a oportunidade de viver uma situação como aquela na presença de Jesus. Isso mostra para nós a dinâmica da manifestação do poder de Deus. Se as situações são diferentes, precisamos buscar em Deus a resposta também para as novas situações. E acreditar qual seja o tamanho da dificuldade que Jesus pode nos ajudar. Os discípulos perguntaram: quem é esse? E ainda hoje há quem pergunte, né? Quem continue perguntando ou colocando essa pergunta diante do seu dia a dia. Quem é esse Jesus? E eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Eu creio que a terceira lição que a tempestade deixa para nós, então, é que são nas tempestades que surgem a oportunidade de conhecimento. Eu creio que, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir, de ter nos dado a oportunidade de buscar um crescimento espiritual, um crescimento da nossa fé, um crescimento da nossa relação com Deus. Porque se assim não for, se tornará ainda mais difícil. Deus tem também colocado isso diante do povo para que o seu povo acorde para algumas coisas. A tempestade, então, é uma oportunidade que Deus está nos dando de crescimento, como deu para aqueles homens, que finalmente, talvez, puderam, pelo menos naquele episódio, compreender um pouco mais de quem era aquele que até o vento e o mar deveria obedecer. Precisamos fazer como Pedro, né? O apóstolo Pedro, anos depois daquela experiência, escreve lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18, quando ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As tempestades, então, são oportunidades de crescimento. Aqueles homens, com certeza, saíram muito diferentes daquele barco depois daquela experiência. Aqueles homens puderam perceber que aquela tempestade os atingiu como poderia atingir qualquer um. Aquela tempestade foi uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus. E aquela tempestade também foi uma oportunidade para que eles crescessem na fé e no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. A conclusão, irmãos, da nossa mensagem dessa noite é: quando chega a tempestade, o que você está fazendo ou aquilo que você pensa em fazer? Diante da tempestade que nós estamos vivendo, eu penso que nós precisamos nos fortalecer. Precisamos entender exatamente isso que já foi dito. E buscar o ânimo em Deus para as provas e as lutas do nosso dia a dia, né? Conforme um jargão muito conhecido, né? Que nós costumamos falar, e não é mentira, é uma verdade: com Cristo no barco, tudo vai bem.
com Cristo no barco, tudo vai bem. Que a tempestade que nós estamos vivendo nesse tempo sirva para refletirmos na nossa relação com Deus. Que nós não nos coloquemos no papel de vítima, porque as tempestades podem alcançar a qualquer um. Que nós possamos fazer as duas outras coisas ditas nessa mensagem. Primeiro, fazemos as três coisas, mas as duas coisas concretas. Primeiro, entender que as tempestades podem chegar a qualquer momento. E, baseado nisso, entender que as tempestades podem ser uma oportunidade para a manifestação do poder de Deus e uma oportunidade para o nosso crescimento. Que possamos continuar nessa direção e que as águas agitadas desse tempo não possam abalar a nossa fé. Não possam imaginar que Deus está dormindo e que não está no controle de todas as coisas, mas que Cristo está no barco conosco. E se Ele está, tudo vai bem. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nessa hora. Quero orar por aquilo que foi pregado nesse momento, para que a palavra encontre morada no seu coração e que dê frutos a 30, a 60 e a 100. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos falar com o Pai. Deus, muito obrigado pela oportunidade que mais uma vez temos de estudar a Tua palavra. Colocar diante de Ti o tempo de tempestade que nós estamos vivendo, Pai querido. E que nós possamos entender, ó Pai, que as tempestades podem chegar a qualquer momento, fazem parte da nossa vida. Não importa se nós somos mais experientes, se estamos mais preparados. O fato é que elas podem chegar a qualquer momento. Mas que nós possamos perceber, ó Deus, conforme naquele momento de aflição de Jesus com os seus discípulos, que as tempestades são uma oportunidade para a manifestação do Teu poder. Que nós possamos enxergar dessa forma. E assim como grandes homens e mulheres do passado confiaram em Ti, possamos fazer da mesma forma. Mas nos ajuda também, ó Deus, a fazer das tempestades uma oportunidade de crescimento, Pai querido. Aqueles homens saíram totalmente diferentes daquela experiência. E que nós possamos também, ao término dessa experiência, sairmos diferentes, compreendendo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, tendo uma fé muito mais madura, muito mais amadurecida, para que, ó Deus, possamos, de fato, entender a cada dia e buscar cada vez mais o crescimento e conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma fé viva. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma fé ativa. Que nós possamos sair de um estado de letargia, talvez ao qual nós estávamos vivendo até um mês atrás, e que ao sairmos dessas experiências, possamos sair, ó Deus, totalmente diferentes, desejosos de te servir, desejosos de ter uma relação mais íntima com o Senhor diariamente, desejosos de buscar a Tua face, desejosos, ó Deus, de fato sairmos totalmente diferentes, ó Pai, dessa situação. Ajuda-nos, ó Deus, a ter no nosso coração esse crescimento, Pai querido, essa maturidade, e que juntos possamos avançar nesse propósito, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe poderosamente. Espero que esse culto, mais uma vez, tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, dá um amém, tá bom? Marca aí o coraçãozinho, marca aí o azulzinho, que eu não sei o nome, tá bom? Dá um like, é like? Eu não sei, né? Dá um like, marca o coraçãozinho. Que Deus te abençoe a sua vida poderosamente. E que as lições daquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vivemos nessa noite, possa ficar gravado no teu coração, né? Eu tenho certeza, como eu disse, o Espírito Santo, a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não estão de quarentena. Eles continuam agindo, atuando nesse mundo para abençoar as nossas vidas. E que nós possamos, mesmo diante dessa tempestade, continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoadíssimo na presença do Senhor. E quarta-feira, quero te convidar para juntos novamente estarmos adorando ao Pai. Às 20 horas. Tem marcado 20 horas porque tem algumas pessoas que estão trabalhando. Então, para termos um tempo mais tranquilo em família. Então, quarta-feira às 20 horas, quero te convidar
a estarmos juntos aqui em mais um culto, o culto online de oração, de adoração, de estudo da palavra de Deus. E vamos terminar esse culto adorando ao Senhor, não poderia ser diferente. Exaltando, declarando que, mesmo diante de águas turbulentas, nós não temeremos, né, na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Adore conosco essa última canção e só vai embora quando for cantada e tocada a última estrofe desse hino. Deus te abençoe, te dê um restante de semana de paz, abençoada na presença do Senhor.